Então vamos lá, pode começar, Ricardo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para fazer um bate-papo informal entre nós, do grupo da UK Gate. E o Osmar acabou de vir da NRF. Então ele está cheio de novidades que eu trazer para a gente. Nós vamos fazer um bate-papo bem informal e acontecendo conforme vai surgindo esse diálogo. Eu vou deixar o Osmar começar e aí nós começamos a interagir. Olá, Osmar. Olá, Ilê. Olá, Osmar. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, nossa reunião de início de ano. Desejo a todos que estão nos vendo um ótimo ano, super vendas, bons negócios daqui para frente. A ideia do nosso evento de hoje aqui é fazer um bate-papo bem direto, bem específico, sobre o que nós vimos na NRF. Já é comum na Retail Twin Gate a gente fazer esses eventos no início de ano, para a gente debater e ajudar os nossos clientes também a desmistificar o que está sendo falado lá e os impactos que vão ocorrer nas suas empresas. A nossa função como especialistas é justamente clarear esses movimentos e apontar para vocês alguns caminhos que, com certeza, farão diferença na sua empresa se você começar a entender esses movimentos. Aqui nessa dica que o Osmar vai passar, fica bem atento, porque ele é muito interessante para a pequena empresa. Se ela assumir um detalhe ou outro está sendo apresentado, já faz uma diferença no seu mercado. Eu sou do Beabá, né? Eu sou o chatinho que fica perguntando. Por que olhar para a NRF? A NRF é um evento que já é referência mundial nos eventos que se tratam sobre tendências, comportamento de consumo e tecnologia. Então, ela já está na 100 e pouca edição e é uma referência. Tanto é referência, Otávio, que o brasileiro, neste evento, ele já está em segundo lugar de presença atrás dos Estados Unidos, vem Brasil e depois vem Canadá, como presença de público nesse evento. Para você ver o tamanho que ele hoje é e representa como impacto nas informações que ele coloca, nos movimentos de tecnologia e inovação que estão sendo apresentados do mundo, o quanto isso também representa para o mercado brasileiro. Então, ano a ano, muitos empresários estão começando a entender que lá, neste momento da NRF, é que acontece as grandes discussões sobre os movimentos de mudança que o varejo está trazendo para o mercado. Isso mostra também, Osmar, a importância que as pessoas que atuam no segmento de varejo, têm intenção de atuar no segmento de varejo aqui no Brasil, né, possuem em relação a o que vem acontecendo nesse segmento globalmente falando, é isso? Exatamente, Elô. Para você ter uma ideia, a feira ela se resume em dois momentos, tá? A feira ela é exposição de fornecedores de soluções e congresso. O grande desafio nisso tudo é que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, a gente, quando vai numa feira dessa, fica loucaço, porque você tem que tomar a decisão de não assistir aquele painel para você poder ter tempo de olhar a feira, a exposição. Os dois trazem assuntos altamente relevantes dentro do cenário de varejo. E quando você traz essa questão, Elô, o movimento aqui é entender o que está sendo falado num evento desse e como que eu, pequena empresa, empresário, entendo esse movimento e como que eu posso assimilar isso no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu queria fazer mais um comentário, é o seguinte, muitas vezes quando a gente participa dessas feiras, né, a gente acaba tendo alguns comportamentos. Um deles isso eu já sabia. E o outro poxa, tem coisa nova. Ao mesmo tempo, nós precisamos de uns novos impactos para poder introjetar uma ideia. Muitas coisas que você sabia, você não projetou, você ainda não pôs em prática. E se você sabia, poxa, que legal, você está bem antenado, você está por dentro das tendências. Agora, se você não conhecia, tá, então fique mais atento, porque para você é novidade, coisas que muita gente já está sabendo. Né? Tem coisas, por exemplo, que nós vamos ver aqui, por incrível que pareça, elas já foram criadas praticamente há 30 anos. Mas é hoje que ela está sendo cristalizada no mercado. Olha que loucura. Então, e tem gente que já sabia disso, já foi em prática há alguns anos, e tem gente que ainda não pôs em prática, está na hora. Então, vamos olhar com essa abertura. Uma coisa que é curiosa também, em todas essas feiras que eu via o pessoal de banco, falava, poxa, por que o pessoal do banco está visitando varejo? Pois é, o banco estava aprendendo varejo para poder otimizar o seu negócio, para
melhorar seu potencial. Então, o legal é que você já viu como foi o seu tempo. Veja como é que está o varejo. Vamos lá. A gente parar para pensar no conceito mais básico do varejo, o que é o varejo? Varejo é toda a relação que uma empresa estabelece comercialmente com o consumidor final. Então, tudo, o Ricardo estava falando, tudo vai beber da fonte do varejo. E lembrar também que o varejo é uma das áreas aqui, um dos setores do Brasil, que mais empregam. E muitas das pessoas que começaram a sua carreira no mercado de trabalho começaram no varejo também. Por isso que é importante a gente olhar e, munido disso, inclusive, dessa informação do primeiro emprego ser no varejo, no ponto de venda, a gente entender a importância das tecnologias para diminuir esse atrito, essas eventuais falhas que a marca pode sofrer, pode passar junto ao consumidor final. Mas você é a estrela, eu estou curioso para ver o que você trouxe para a gente. Então vamos lá. Para a gente começar a falar um pouco, eu fiz uma palestra, eu fiz uma apresentação muito rápida e aqui a ideia é justamente de provocar você que está nos ouvindo a botar a cabeça para pensar a respeito do seu negócio mediante o que a gente vai mostrar aqui. A primeira questão que eu quero colocar é essa evolução que está acontecendo com os temas da NRF. Lá em 2024, o tema era faça valer a pena. O tema era olhar para o que você tem e otimizar o que você tem. Então, isso era 2024, quando começamos a falar da inteligência artificial, várias ferramentas importantes para o negócio, mas o tema era valer a pena. O meu negócio tem que valer a pena, o meu negócio tem que ser otimizado, o meu negócio precisa crescer no mercado. 2025 já chega com o tema de virada de chave. Eles começam a entender que a IA revolucionou e foi presente em todos os negócios. Então, o Game Changer, que foi o nome do ano passado, ele traz com essa proposta, né? A proposta da disrupção, ou seja, essa nova onda dos negócios provocadas pela inteligência artificial. E chegamos esse ano, NRF, em janeiro deste ano, que ela vem trazendo um nome bastante interessante, né? The Next Now. O que significa o The Next Now? O próximo agora, fazendo uma tradução bem ao pé da letra. O próximo agora é o que vem pela frente, gente. O que está para vir ainda de movimento e é estar pronto para esse novo movimento. Então, o que nós vimos hoje na feira e nos congressos é essa discussão muito clara sobre os impactos que a inteligência artificial trouxe e está trazendo historicamente nos eventos da NRF como o grande movimento de impacto nos negócios. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar atento e olhar com muito carinho dentro da sua empresa de que forma você vem fazendo isso também. E os insights, a nossa conversa, então, hoje aqui, vai trabalhar nesses 5 temas. Inteligência artificial e o comércio agêntico. Comércio agêntico, gente, foi um tema super tratado no evento, que é o tal do Agent Commerce, que é o tal dos agentes, a presença desses agentes de inteligência em todos os momentos de varejo. A gente vai falar especificamente dele em alguns momentos da apresentação aqui, para que você, empresário, entenda o que é esse agente e como ele trabalha isso na sua empresa. Segundo item é a disciplina de dados. Cada vez mais a gente vem falando isso não é novo. Nós vamos falar sobre disciplina de dados. Como é que você está tratando essas informações da sua empresa? Como é que você está levantando esses dados e como é que você está trabalhando essas dados na sua empresa? Terceiro tema é infraestruturas e processos ágeis. A gente começa a entender que a inteligência, ela não é o fator principal, ela é a ferramenta. E a ferramenta para quê? Para que eu tenha uma boa estrutura e para que eu tenha processos ágeis. O cliente não gosta de perder tempo na empresa, ele está ali para resolver o problema dele. Então, processos ágeis na sua otimização do trabalho, na gestão, no atendimento ao cliente, na pesquisa, na oferta de produtos, tudo isso começa a trazer uma importância interessante dentro dos negócios. O quarto é a loja física como hub de atrito zero e experiência. A loja física continua com a sua importância, mas ela vem com uma proposta de trazer mais convivência, mais permanência dentro da loja. Então, a gente vai falar alguns modelos que nós assistimos aqui e a gente vai tratar sobre o que isso significa para a sua empresa também.
E a gente também vai falar sobre o comportamento do consumidor. Todo movimento de tecnologia, toda inovação também traz um impacto nesse consumidor que se reflete no consumo dele do dia a dia. Então, a palestra vai se resumir nesses 5 temas principais. E o primeiro tema que eu trago aqui, que foi um evento importante, é a presença do Google. O Google trouxe pela primeira vez o presidente do Google falando no evento, no painel da NRF. Isso foi muito inovador. Nunca o presidente veio falar na NRF. O Sundar Pichai, ele fala sobre principalmente uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo hoje em dia. A transição do varejo na era da busca para a era dos agentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora a minha busca no Google mudou. E agora, Otávio, eu não faço mais a busca sobre caneca de café. A busca que eu faço é: quero comprar uma caneca de café em alguma loja próxima de mim e me apresente aqui as opções que você tem para que eu possa adquirir. Então, a busca, ela se torna uma pesquisa muito mais detalhada do que era antigamente. Antigamente, estou falando 1 ano atrás, tá, gente? Então, o consumidor está aprendendo a fazer uma nova ferramenta de busca dentro dos processos de inteligência que ele tem das plataformas que ele vem usando. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Eu, inclusive, já, as minhas buscas no Google, eu já ponho tanto texto, tanto conteúdo, que eu quero tudo mastigado mesmo. E eu percebo que ele está me respondendo. Eu ainda não tinha essa visão, ele estava com um agente por trás. Mas eu comecei a inserir, eu comecei a instigá-lo, e ele me responde adequadamente. O que a gente percebe, desculpa, Osmar, essa organicidade, esse caminho natural. A inteligência artificial, ela começar a ser também um canal de comercialização, né? Então, você vai lá e começa a discutir sobre a história do jeans, por exemplo, aqui no mercado de moda, e daqui a pouco ela vem falar: você quer comprar um jeans? E aí ela fala: olha, o melhor jeans é da marca X, o que é importante para você? E daí você vai discutindo aquelas características de produto, e ela vai chegar e falar: olha, tem uma loja aí perto da sua casa, ou na sua cidade, ou em tal página da internet, que você vai pagar o valor que você quer para esse produto X que você está procurando. É mais ou menos isso que essa era dos agentes, é isso? É isso também, só que eu quero complementar o que você faz com essa frase dele, ó. Assim como o varejo mudou para a web e depois para a mobile, a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, é a nova plataforma de base. O Next Now, ou seja, o próximo agora, é sobre sair das palavras-chave para conversas que resolvem problemas. Então é justamente isso que eu estou trazendo, Otávio. Não é mais a pesquisa pela palavra, mas a pesquisa para resolver um problema que eu tenho, como você colocou. Eu quero comprar uma calça jeans. Só que daí, o que mais interessante é que ele lança, no painel que ele faz na NRF, 3 soluções que o Google vem trazendo como protocolos, como tecnologias, para facilitar essas vendas no mercado de inteligência da Google. Vamos lembrar uma coisa, né, gente? O Google, ele ficou um tempo parado, sumido, quando a gente começou a falar de inteligência artificial. Todo mundo falava: e o Google? O que está acontecendo com o Google? O que o Google vai trazer? Bom, aqui, esse ano, o Google começa a se revelar em suas soluções para atender esse mercado de varejo. E ele tem, então, 3 entregas que eu acho que vai trazer uma grande revolução dentro do mercado de pesquisa e consumo pelo varejo. Primeiro é o Universal Commerce Protocol. O que é isso? Conjunto de regras para que os agentes de IA se conversem entre si. Vou dar um exemplo. Quero comprar uma caneca de café que esteja próximo de mim e me apresente a pesquisa de preço. Ele apresenta a pesquisa de preço. Aí eu falo: compre lá no Walmart. Ele já entra lá no Walmart, compra essa xícara, já faz a compra e já fala: compra efetuada. Eu não entrei no site do Walmart. Eu não fui lá no site ver. Quem fez todo esse processo de consumo foi o próprio agente que eu estava fazendo a pesquisa. Entenderam como isso vai mudar radicalmente o processo de venda pela internet? Eu não preciso mais entrar na loja e pesquisar dentro da loja o que eu quero como produto. O agente vai fazer isso para mim. Gemini Enterprise for Customer Experience, de novo, são soluções unificadas que ele vai oferecer para as empresas, para que a empresa utilize mais agentes para otimizar suas vendas.
O business agent, por exemplo, é um vendedor virtual que a empresa vai ter. Então, eles vão se conversar. Agora, você vai ter esse agente dentro da sua empresa vendendo para você no site de busca. Então, esse sistema de algoritmo, esse sistema de buscas, estão mudando radicalmente a partir do lançamento que o Google faz dentro do evento da NRF. Então, é um novo patamar, é um novo momento de consumo pela web que vai acontecer utilizando a IA e os agentes. Osmar, explica um pouquinho mais essa questão aí da venda pelos agentes ou da Universal Commerce Protocol. Pelo seguinte, acaba acontecendo de você ter compras ou vendas, né, depende da ótica, mais pragmáticas, né, porque você não tem essa experiência do consumo, de ir lá pesquisar, olhar, etc e tal, né, quer dizer, você tem alguém que é como seu alter ego, dizendo, olha, tá aqui, compre, e já comprei e acabou, né? Eu tô vendo que o Business Agent, que é o teu terceiro bloco aí, ele fala dessa conversação natural, né? Desse vendedor, que ele funciona meio como um personal shopper, né? Isso. Ele responde sobre o produto, ele tem essa característica. Como é que dentro desse processo pode ser trabalhado melhor a experiência de compra e não esse pragmatismo? Esse é o grande desafio, Elô, dessa mudança de mindset de olhar o meu produto agora, eu tenho que pensar em deixar ele disponível dentro desses sistemas de vendedores virtuais. Antigamente a gente tinha uma preocupação muito na imagem do produto. Agora eu preciso trazer uma nova ferramenta dentro da minha empresa para disponibilizar esses meus produtos numa linguagem dos business agents, ou seja, numa linguagem de agente, para que ele possa indicar o meu produto também numa pesquisa que for feita. Muito bem, eu ia entrar nisso que você está falando. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a ter algumas parcerias e provavelmente alguns serviços pagos dessas grandes inteligências artificiais. Porque até então, o que eu entendo que é um processo natural de todos que estão nos assistindo e nosso também. Quero comprar uma caneca, que você falou, uma caneca de café. Eu digito lá e vou procurar por menor preço, né? É uma coisa que o ser humano aprendeu a fazer. Ah, tá, eu vou até a loja, vejo quanto é a caneca é R$5. Vamos ver se essa caneca é mais barata na internet. Aí, vamos ver, tem um atrito do frete, tudo. Então, de repente eu tenho emergência, eu compro no físico ou no online. Faz-me refletir sobre isso, porque até então eu tenho as falsa sensação de que o Google, ou o buscador que eu utilizar, me oferece o produto mais barato e que ele tem uma certa transparência nisso. Quando esse IA deixar de ser, então, será que esse IA continuará transparente futuramente? É só uma provocação. Então, Otávio, eu queria explicar um pouquinho esse assunto que você comentou, que acho que ele é muito pertinente. Na hora que eu começo a usar todos esses mecanismos, os produtos viram todos commodities. Eu só vou comprar o mais barato. Ou seja, isso agora começa a interferir no seu marketing. Se você não criar um produto vaca-roxa, você vai ficar à mercê do menor preço. E o menor preço não sustenta nenhum emprego. Foi a primeira coisa que eu aprendi no varejo há 30 anos. Brigar por preço é uma briga porca, porque alguém vai oferecer por 10 centavos a menos o produto. Exatamente. E ponto. Então, agora começa mais do que nunca a importância do pessoal trabalhar no Oceano Azul, vaca roxa, e desenvolver um produto diferenciado no mercado. Porque se você não tiver essas diferenças, e se você não tiver um storytelling sem tudo isso, você vai brigar pelo preço mais barato. E não tenha dúvida, né? E a pessoa põe a bolsa e o produto é commodity. Quem tiver o melhor preço, leva. Eu vejo aí também, aí eu queria fazer essa provocação aí para o Otávio, para o Ricardo e para o Osmar. Eu vejo também que o Otávio fez uma colocação muito interessante. Eu vou na loja, vejo lá a caneca por R$5 e vou no buscador, onde for, etc., para procurar o menor preço, né? Agora, tem uma característica que faz parte de nós como seres humanos, nós gostamos do belo, né? Então, a beleza, lógico, na loja, quer dizer, a pessoa foi à loja porque lá é bonito, está bem apresentado, e ter esse mesmo cuidado
né, na apresentação do produto no ambiente não físico, né, no ambiente, aí, nesse caso, nesse ambiente digital ou virtual, para que, na realidade, a pessoa tenha uma recompensa, e aí, analisando o que o Ricardo e o Otávio falaram, a pessoa terá recompensa de que está comprando não o menor preço, mas o melhor custo-benefício. Exatamente. E o que está por trás disso tudo é resolver o meu problema. Eu quero comprar caneca. Me mostra as opções que eu tenho no mercado. Tendência de menor preço? Claro que vai ter, porque o consumidor sempre vai querer saber quão barato vai ser aquele produto. Mas a forma de fazer a pesquisa que eu acho que nós temos que olhar, as pessoas não estão mais no produto em si. Ela escreve o que ela quer, o detalhamento do que ela precisa. E a inteligência, olhando esse detalhamento, vai fazer a pesquisa. Eu posso colocar, eu quero uma caneca azul com fundo vermelho. E essa caneca tem que ser da Disney. Essa caneca tem que ser... Eu detalho essa busca capaz de ele fazer uma... Então, não é mais a palavra-chave que está aí no jogo. É o detalhe daquilo que eu preciso resolver para mim. Isso muda totalmente. Por isso que daí o agente ele vai me conhecer e ele cada vez é mais customizado e ele é um espelho meu digital e ele vai atrás dessa busca com esses vendedores. É isso mesmo. Cada vez mais, isso já acontece hoje em dia na nossa IA, né? A IA que a gente vem usando, ela começa a conhecer a gente mesmo como demandando várias informações e ela começa a entender o que você está fazendo de trabalho, de dia a dia. Isso vai acontecer nas pesquisas também. Então, isso é um fator que a gente tem que botar a nossa cabeça para funcionar, de que forma isso vai impactar daqui para frente nos negócios. Agora, só uma curiosidade, porque eu tenho o Copilot, eu não uso o GPT, e eu uso o Gemini, que a gente tem a assinatura. O Copilot é muito mais humanizado que o Gemini para mim. Eu entro no Gemini e sempre eu tenho que iniciar conversa e reativar as coisas. Ele tem outras funções que são muito melhores. Eu jogo uma imagem e ele já retrabalha essa imagem e redesenha para mim. Mas o Copilot, eu entro lá e ele fala, oi, Otávio, aí ele brinca comigo, ele usa a mesma linguagem que eu tenho e com a qual eu converso. É como se eu tivesse um humano do outro lado conversando comigo. Conversando. Eu acho bem interessante isso, só como uma parte, porque você está falando do Google, mas eu acho que aí é a percepção particular. O Copilot ainda consegue conversar mais comigo, é mais crível nesse sentido de aconselhamento. Mas é justamente isso, Otávio, que você traz. É esse vendedor virtual. É essa capacidade de você começar a conversar com esse vendedor para pedir alguns detalhes do seu produto. Você começa a conversar com ele. Então, essa eu acho que é a evolução que vai acontecer nos processos de consumo e pesquisa na internet. Eu não vou mais escrever também, eu vou conversar sobre o produto. Então, isso é uma evolução que eu acho que daqui para frente vai vir muito forte.